Que Deus abençoe e ilumine a sua vida neste momento. Nós começamos o programa Saindo da Crise, hoje é quinta-feira, dia 18 de julho, e nós queremos ajudar você, que está nos acompanhando agora e que de repente está vivendo, momentos difíceis na sua vida. Pode ser que na sua cabeça, no seu pensamento, para o seu caso não tem jeito. Mas o que você vai acompanhar aqui no programa de hoje prova que existe solução para qualquer situação. Sabe por quê? Porque existe um Deus que está acima de todos os problemas. E se você que está ligado no programa Saindo da Crise precisa agora de uma orientação, eu quero deixar à sua disposição o número da nossa central de atendimento espiritual. Sabe por quê? Porque nós temos uma equipe que está agora pronta, atenta para receber a sua mensagem através do WhatsApp 11 3573 3510, como também através do WhatsApp você pode ligar, se você preferir, para 11 3573 3535. E nós temos também a plataforma Pastor Online, onde você pode mandar a sua mensagem. Digita aí no seu buscador pastoronline.com e mande sua mensagem, porque um pastor vai te dar a direção que você precisa para que você possa entender que esta situação difícil hoje pode se transformar no seu testemunho de amanhã. Eu quero que você acompanhe agora essa matéria, preste bastante atenção e daqui a pouco nós vamos retornar. Sonhos inacabados, interrompidos, desejos que nunca se realizam. Mas existe um lugar onde os desiludidos, desesperançados e desesperados voltaram a sonhar e o principal, a realizar. Eu cheguei endividado, né? Jurado de morte, viciado na pornografia, na bebida, tudo que não prestava, né? Assim, cheguei desesperançado mesmo, né? Pastor, eu cheguei aqui na igreja, eu estava afastado, né? Então, eu cheguei com a vida toda destruída, em todas as áreas. E na tentativa de resolver um problema, eu acabei contraindo uma dívida com vários agiotas. Eu passava as noites em claro, com crise de ansiedade, depressão, então eu ficava só olhando ali. Eu passei a ficar só focado naquela dívida, devendo esses 7 agiotas. Depois que o senhor se converteu, recebeu o Espírito Santo, o que o senhor se tornou? Então, a diferencial da minha vida realmente foi quando eu recebi o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele me tornou um outro homem, né? Então, assim, os vícios, aquelas minhas fraquezas, a minha carnalidade, as minhas dúvidas, isso tudo, quando eu recebi o Espírito Santo, isso tudo ficou para trás, né? As lutas continuam, as dificuldades continuam. Então a gente enfrenta lutas, enfrenta deserto, mas com o Espírito Santo, ele dando a direção, a gente vence. Uma segunda-feira eu decidi que não iria mais ficar escrava dessa dívida. Aí passei, falei, Senhor, agora eu vou me entregar. Vim, conversei com o Senhor me orientou e falou assim, buscai, cara, primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E eu criei, essa palavra entrou dentro de mim e a dívida foi pagando. Quando foi em janeiro eu já estava só com 5 agiotas e agora eu estou aqui para contar que acabou a dívida. A coisa mais rica, mais preciosa que existe no mundo é você ouvir a voz de Deus. Você pode estar passando um deserto, uma situação complicada, difícil. Se você ouvir a voz de Deus, ela te encoraja, ela te levanta. Você não pode tirar da sua cabeça que dinheiro é só papel, vai ficar. Sua salvação é a coisa mais rica, mais preciosa que existe. Você tem que amar a sua salvação e proteger a sua salvação, a sua fé, mais do que tudo. Porque vai chegar um dia, e eu falo isso para você com certeza,
que vai ser o meu último dia aqui na terra. E vai ser também o seu último dia na terra. E tudo que você construiu, tudo que você lutou, tudo que você ganhou, tudo que você conquistou, vai ficar. Você deve obedecer à voz de Deus no altar. E às vezes você nem vai precisar fazer, nem pedido você vai ter para fazer. Mas obedece à voz de Deus. Ela é a garantia do nosso amanhã. Você que está agora nos assistindo e que de repente está numa situação tão difícil de desemprego, as portas estão sempre fechadas para você, você está num desespero porque o nome está restrito, o CNPJ da sua empresa está sujo, sabe, bloqueado o nome, o crédito, tudo por conta das situações que ao longo do tempo foram surgindo e levando você a não conseguir arcar com os seus compromissos. Eu sei que nesse exato momento há empresários nos acompanhando e que precisam dar uma guinada na sua vida. De repente você tomou aí, sabe, um golpe duro de um sócio, de alguém que de repente prometeu a você uma oportunidade e quando você mais precisou, fechou as portas para você. Ou você é aquela pessoa que está no emaranhado de problemas e não consegue encontrar a ponta para poder puxar e saber o que fazer para sair dessa condição. Quanto mais tenta, mais enrolado você fica. Ora, meu amigo e minha amiga, nada para Deus é impossível. Não existe algo que Deus não seja capaz de fazer. Você precisa entender isso. E por que firmar uma aliança com Deus é tão importante? A Jandira, através do seu testemunho, ela vai falar. Ela vai poder dizer o que na vida dela aconteceu após um pacto com Deus. Uma vida limitada. Trabalhava e não tinha nada. Devia porque não conseguia arcar com os compromissos. Mas a mudança aconteceu quando ela chegou segunda-feira na reunião da prosperidade com Deus. Vamos aprender com essa história. A grande maioria das pessoas está sempre endividada, tem limitações financeiras e vive na dependência de outras. Situações que eram constantes na vida da Jandira, mas ela conseguiu mudar este quadro. Olá, seja bem-vinda. Conta pra gente as suas experiências. A minha vida era de alguns compromissos não cumpridos. Era sempre devendo alguém, era sempre alguém na minha porta, era sempre cliente que marcava e desmarcava, era sempre acumulando dívidas e passando por muito sufoco financeiro. Muitas das vezes eu deixava de comprar algo para minhas filhas, às vezes faltava até material escolar, tinha que comprar fiado, tinha que aguentar a humilhação e tinha momento que eu não suportava. E quantas vezes a minha mãe tinha que me ajudar, eu não concordava com isso. E eu queria ganhar minha independência financeira, eu queria poder caminhar com as minhas próprias pernas, ganhar o meu dinheiro honestamente, honrando todo mundo. E eu não conseguia, por mais que eu fizesse, por mais que eu me esforçasse, trabalhava dia, noite, não via prosperidade. Jandira, qual foi a situação mais humilhante que você enfrentou? Foi quando eu me vi afogada numa dívida que eu não poderia pagar. Uma de R$8.000 e logo após uma de R$10.000. E a princípio foi muito difícil. E era uma agonia, uma coisa que me consumia por dentro. E também eu via fornecedores meus catando produto porque eu não poderia pagar. Então, isso aí para mim foi o fundo de poço. E eu não poderia gritar por socorro, eu não poderia contar com a minha família, não poderia contar com a minha mãe. Isso foi quando eu me vi totalmente agoniada e desesperada. Como você conseguiu mudar a sua vida? Então, mediante o fundo de poço que eu estava passando, a agonia, o desespero, eu recebi um convite de uma pessoa que já frequentava a igreja
E eu resolvi. E uma das primeiras reuniões que me chamou a atenção foi a da prosperidade com Deus. E eu firmei uma aliança com Deus, eu continuei indo paulatinamente, assistindo, pondo em prática, obedecendo, firmado uma aliança. É claro que a obediência, ela fica, né? A gente busca a fazer essa obediência, esse pacto, esse elo com Deus, e aí tudo começou a ser resolvido. Após o pacto com Deus, quais foram as suas conquistas? Após o pacto com Deus, consegui sanar a dívida que eu contraí, eu consegui honrar com os meus fornecedores, onde os fornecedores não queriam fechar negócio comigo, hoje eles me procuram, hoje eles querem fechar comigo, eu escolho qual deles que eu vou fechar, qual deles, até a forma como eu vou pagar, eu que escolho. E tenho conseguido pagar, honrar tudo. E a sede do meu estabelecimento é próprio, eu não vivo de aluguel, eu não pago aluguel, a minha casa também é própria. Nesse interim, eu tenho conquistado vários clientes, tenho me aprimorado cada vez mais e tenho conquistado montar esse outro segmento dentro do meu estabelecimento, aonde eu era só cabeleireira, hoje eu também sou esteticista, trabalho já na área e venho só me aprimorando, estudando e pesquisando. Hoje Deus supre todas as minhas necessidades aqui dentro. Então, o Espírito Santo foi a minha maior riqueza. Deus é a minha maior riqueza, é a minha maior conquista, porque sem Ele eu não teria chegado até onde eu cheguei, eu não teria esse controle que eu tenho hoje, essa direção que Ele tem me dado até aqui. Jandira, muito obrigada pela sua participação. Se você está cansado de viver uma vida financeira limitada, faça como a Jandira, participe da reunião da prosperidade com Deus e mude também a sua história. Voltamos ao estúdio com o senhor. Quais sonhos você ainda não conseguiu realizar? Perceba aí, na história da Jandira, como Deus transformou, mudou sua vida. O que ela mais desejava e que sozinha não conseguia, com Deus, isso foi possível. A palavra de Deus está recheada de exemplos de pessoas que, quando ouviram a voz de Deus e praticaram a fé, o que era apenas um sonho tornou-se realidade. Mas nós não precisamos ir lá atrás, na época dos patriarcas, não. Nós temos tido hoje pessoas que têm podido afirmar que quando elas aprenderam o segredo da fé e ouviram a palavra de Deus colocando em prática o que elas desejavam, Deus, pouco a pouco, foi dando a elas a condição. Talvez o seu sonho é sair do aluguel. Talvez o seu sonho é deixar de trabalhar para os outros e ter o seu próprio negócio. Você tem talento. De repente você prospera os outros e você não consegue prosperar a si mesmo. Mas o teu sonho é investir num negócio, investir no estudo dos seus filhos, numa faculdade, mas talvez lhe faltam recursos financeiros para isso. Ou quem sabe, você tem um sonho, sabe, de poder ter a sua empresa em vários lugares no nosso país, expandindo, crescendo, não para que você diga, eu sou o cara, né? Eu sou a cara, não, mas você crê que Deus, mudando a sua vida, é Ele que vai ser glorificado através de você. Mas Deus pode realizar o sonho de quem usa a fé. Fé você tem, mas de repente você está canalizando esta fé no lugar errado, na pessoa errada. Deposite a sua fé na palavra. Coloque a sua fé na promessa de Deus. Amigo, amiga, ouça o que eu vou dizer para você. Não fique aí parado, não, olhando para a sua vida e pensando assim, não tem jeito, tem jeito.
Mas sabe como e quando as coisas começam a acontecer? Quando nós tomamos a decisão necessária. Nessa próxima segunda, às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, 60 minutos de poder ao cair da tarde, das 6 às 7 da noite e especialmente 19h30. À noite, o dia dos grandes sonhos. Deus vai realizar os sonhos que você tem. Se você puder, faça de tudo para vir 19h30, porque na oportunidade o Bispo Jean Paulo estará junto com o pastor Juliano clamando por você. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, você é o nosso convidado. Vamos agora a esse intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Deus trabalha com inspirações. E cada inspiração é como uma semente de grandes sonhos, que pela fé nos faz ver o que nossos olhos naturais jamais poderiam contemplar. O sonho de Abraão era muito pequeno, comparado com o sonho de Deus. Ele queria um filho. Deus queria dar uma nação bem grande para ele. Quando a pessoa tem um sonho, por maior que seja, comparado ao de Deus, é muito pequeno. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Segunda-feira, 22 de julho, a noite dos grandes sonhos. Como é que é seu nome? Diogo Tressi. Diogo. Como é que era a situação, a sua vida, quando você chegou aqui, fez a sua aliança, fez o seu pacto com Deus? Como você chegou e como está agora? Eu já frequento a igreja há muitos anos. E durante uma boa parte desses anos, foram anos onde eu trabalhei muito, muito mesmo, e tive pouco retorno, mesmo estando dentro da igreja. Eu entendia que a reunião da segunda-feira era uma reunião, era uma porta de entrada para as pessoas virem para a igreja e conhecer a Deus. Então eu levava a reunião dessa forma. Então eu não tinha um compromisso, não tinha uma aliança com o pacto. E aí teve uma época da minha vida onde a situação não estava muito boa financeiramente, e aí eu decidi que eu iria pegar firme, e a partir de então, algumas coisas começaram a mudar. Houve algumas mudanças na minha vida financeira, e eu pude perceber isso relacionado diretamente ao pacto. Eu trabalhei com pintura durante muitos anos, depois eu saí desse ramo, trabalhava muito, fui trabalhar em uma concessionária, trabalhei lá durante 3 anos. E Deus ele começou a me cobrar o seguinte: esse ambiente aqui está pequeno, está muito pequeno. Deus começou a me dar visão a ponto de eu achar que ali eu tinha um bom salário, mas eu estava me tornando muito grande para aquele ambiente. E eu recebi um convite para trabalhar em uma imobiliária, e no mercado imobiliário é um mercado muito competitivo e muito difícil para quem inicia. Mas no dia que eu tomei essa decisão de seguir carreira solo, eu coloquei isso como objetivo único, sem plano B. Então, em janeiro de 2023, eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, e eu fiquei de janeiro até abril sem efetuar nenhuma venda. E o que aconteceu nesse período? Ali eu já tinha esgotado todos os meus recursos de cartão de crédito, todos os meus recursos de limite de conta. Eu tinha esgotado tudo que eu tinha de recurso, vendi o meu carro para dar mais um gás no negócio, e o mês de março eu trabalhei muito. Chegou no dia 31 de março, eu não tinha nenhuma venda e não tinha nenhuma perspectiva de venda. Então ali, mesmo tendo essa certeza, ali foi o momento humano onde eu peguei dentro de casa sozinho, estava trabalhando home office, peguei o meu celular e gravei um vídeo chorando e dizendo assim: olha, eu sei que vai acontecer, mas está muito difícil. Eu tô começando o meu negócio e não dá. Eu tô há 3 meses trabalhando. Os melhores negócios parece que chega na hora, dá errado. Eu vejo, às vezes, os outros que são incrédulos vendendo, às vezes não são corretos no trabalho, e eu fazendo tudo direitinho, não estou vendendo, é difícil. Mas eu continuei, porque eu não tinha nenhuma outra possibilidade. Eu não tinha um plano B.
Eu não tinha como pedir para ir trabalhar em outra imobiliária, ou eu não tinha, vou voltar a trabalhar como pintor, eu vou voltar a trabalhar na concessionária. Não, eu não tinha plano B, porque aquilo ali foi a direção que Deus me deu. E mesmo diante de tudo contra, e o detalhe, pastor, eu recebi muitas propostas. A partir do momento que eu decidi que eu iria seguir carreira solo, no primeiro dia que eu tomei a decisão, peguei o meu carro e saí para agenciar imóveis, eu encontrei o dono de uma imobiliária que chegou em mim e falou assim, ó, você está trabalhando aonde? Não, estou carreira solo. Então é o seguinte, você vai entrar na minha imobiliária, você vai ser meu sócio, eu tenho 15 anos de imobiliária, estrutura, cliente, imóvel, tenho tudo. Você não entra sem nenhum centavo, você só entra para ser meu sócio. E eu falei, eu agradeço o convite, mas eu tenho uma visão aqui. Depois desse dia de 31 de março, onde eu fiz o vídeo chorando, eu fechei 3 vendas, e essas 3 vendas cobriram todas as minhas despesas, eu estava negativo aí, 40 mil reais, cobriu tudo, eu consegui pagar todas as minhas dívidas, cartão de crédito, comprei o carro de novo, e no dia 1º de maio, ou seja, 30 dias depois, eu inaugurei o meu escritório. No final do ano, agora de 2023, eu decidi mudar meu escritório, então hoje eu estou trazendo meu escritório para uma região nobre, dentro do bairro, nos Ingleses, e estamos aí com o projeto para crescer cada vez mais. Pessoal, você nota que tudo com Deus é com luta, é com sacrifício. E eu tenho dito para as pessoas que têm vindo aqui segunda-feira, e também nos programas, que se ele não fosse mais forte do que o mal, ele não estaria aqui em cima. Nós temos o vídeo gravado, e se ele tivesse falado assim, eu não vou mais, que é o que a maioria faz, começa e não termina. Qual é a característica principal de um vencedor? Nunca desiste. Acredita no seu sonho. E você só está aqui, Diogo, por causa da sua aliança e do seu pacto com Deus. Compensa essa pessoa pegar o que ela recebe aqui do altar e obedecer? Com certeza, com certeza. E não ter um plano B. Se Deus deu a direção, não ter um plano B, porque senão é fácil desistir quando está difícil. Estava muito difícil. Estava sem recurso, sem nada, sem perspectiva nenhuma, mas eu continuei fazendo aquilo que eu tinha que fazer. Muito mais vai vir. Deus te abençoe muito, muito mesmo. Bem forte para o nosso Senhor. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnet alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de 150 mil reais. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Eu convido você a estar conosco, então, nesta segunda-feira, inclusive, porque nós estaremos, na verdade, iniciando aí os 10 dias da comemoração dos 10 anos do Templo de Salomão. E tudo que vai ser realizado
no Templo de Salomão. Todos os eventos a cada um desses 10 dias nós estaremos realizando também aqui na Universal, em Santa Catarina. Avenida Mauro Ramos, 1310, segunda-feira, nós aguardamos por você, às 7, às 10, ao meio-dia, às 3 da tarde, 18 horas e principalmente 19h30, você é o nosso convidado todo especial. Estacionamento gratuito, creche gratuita para seus filhos e, é claro, você não paga nada para entrar. Tudo que é realizado é justamente para poder ajudar você. E nessa caminhada, nós estamos também nos preparando para o domingo agora, que será o dia do exaltar de Deus. E sabe como Deus exalta uma pessoa? Quando Ele derrama a presença dEle sobre este alguém. Eu tenho certeza que a alegria do Espírito Santo fará parte da sua vida e eu convido você a vir 9h30 da manhã, estar na grande concentração de fé e de milagres, porque não apenas Deus vai abençoar você na família, na saúde, na vida financeira, na vida amorosa e em todas as demais áreas, mas acima de tudo aí no seu interior, preenchendo você do Espírito Santo. Nós te aguardamos nesse domingo, 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e de milagres. Deus abençoe a todos e até o próximo programa. A dor da humilhação. Tão dedicada à sua devoção a Deus. E mesmo assim, foi Ele que te impediu de ter filhos. Você vem aqui, faz os seus pedidos. E mesmo assim, Ele não te ouve. A marca do desprezo. Encare a realidade de uma vez por todas, Abrão. Sarai é seca. Não pode dar uma descendência a você. Ana e Abraão, 2 exemplos precisos que a Bíblia nos oferece do que é viver humilhado. Mas também 2 exemplos reais de como o poder de Deus transforma humilhação em testemunho. Vai se chamar Samuel, porque ao Senhor o pedi. Meu filho Isaac. Você tem sido humilhado por alguma situação? Deus é especialista em exaltar todo aquele que confia inteiramente na sua palavra. Neste domingo 21 de julho, o dia do exaltar de Deus, às 7, 9h30 e 18 horas, em todas as igrejas Universal.